Olá, alunos da terceira série do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Mais uma vez, Pedro Luiz, professor de Química. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar falando da Química 1, capítulo 6, Estrutura Atômica, Modelo Atômico e Números Quânticos. Então, nós vimos em videoaulas anteriores da apostila 1, dos capítulos 3 e 4, um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos. Vimos que lá com Dalton, certo? Depois eu vim com Thomson, Rutherford e Bohr. Dalton era aquele modelo bola de bilhar, esfera maciça, indivisível, indestrutível, compacta, sem carga elétrica. Depois veio o Thomson, que foi o modelo pudim com passas, esfera de carga positiva com elétrons aderidos na sua superfície, neutralizando a carga. Depois a gente tem o modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, onde eu tenho um núcleo com carga positiva e elétrons orbitando ao redor desse núcleo, certo? Depois veio o Chadwick, que complementou essa ideia de núcleo aí, onde colocou nêutrons também na parada. E aí os nêutrons estavam ali com o objetivo de diminuir a repulsão entre os prótons. E nós vimos também o modelo de Bohr, que vai ser citado neste capítulo agora, mas que já foi citado outrora, né? Eu já dei um spoiler do que seria o modelo de Bohr quando eu falei da evolução dos modelos atômicos e vou estar resgatando esse modelo de Bohr, alguns princípios básicos dele, para a gente entender um pouco sobre a proposta do capítulo, que é a propagação de energia através de ondas, né? Nós vimos que química é a ciência que estuda a matéria, e matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que não tem massa e não ocupa lugar no espaço não vai ser matéria, vai ser energia. E ondas são exatamente isso. São as propagações de energia que podem ser descritas utilizando três variáveis. A primeira variável é a frequência, representada por esse Vzinho aqui, diferente, ou F, que é o número de ondas por segundo. E aí tem uma unidade para esse número de ondas por segundo, que é o Hertz. Depois nós temos o comprimento, que é representado pela letra lambda, que é a distância entre duas cristas consecutivas, que a gente vai ver na imagem aqui embaixo. E depois o período, que é o tempo para que duas cristas consecutivas passem no mesmo ponto. Então, o tempo necessário para que duas cristas passem pelo mesmo ponto de referência, isso é o período. Bom, perceba comigo aí, gente. Aqui nós temos um ponto de referência e eu desenhei aqui 4 ondas que passam por esse ponto de referência, correto? Percebam que o sentido do deslocamento dessas ondas é da esquerda para a direita. Então, a frequência é o número de ondas que passa por segundo. Então, imagine aqui que em 10 segundos passaram 4 ondas. Então, a frequência seria o quê? O número de ondas, 4, dividido por 10 segundos. Sim? O comprimento vai ser a distância entre duas cristas consecutivas. Então, aqui eu tenho o comprimento de onda, sendo notado aqui pela figura, com a distância da crista 1, do topo da onda, que a gente chama de crista, em relação aqui à crista 2. E nós temos o período, que é o tempo para duas cristas consecutivas passarem no mesmo ponto, que seria aí esse ponto de referência. Então, muita gente confunde frequência com período. Frequência é o número de ondas por segundo, correto? Que passa um determinado ponto de referência. Período é o tempo para duas cristas consecutivas passarem no mesmo ponto. Bom, como é que é a velocidade de propagação dessas ondas, né? Gente, nós sabemos lá da física que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação da distância percorrida por uma partícula, numa trajetória, e ΔT é a variação do tempo que essa distância foi percorrida. Sim? A gente vai tentar e vai aplicar isso em energia também. Bom, então a velocidade de uma onda, ela poderia ser calculada da seguinte maneira. A distância entre duas cristas consecutivas, que é o comprimento de onda, representado pela letra lambda, dividido pela variação do tempo. Então, dividido pelo período, que é o tempo para que duas cristas consecutivas passem no mesmo ponto. Então, aqui dividido pelo período, correto? Sim? Bom, a gente vai perceber o seguinte, que
O período é o inverso da frequência. Ó, frequência é o número de ondas por segundo. O período é o tempo para que duas cristas consecutivas passem no mesmo ponto. Se o período é o inverso da frequência, a gente pode pegar e substituir aqui na equação esse valor de período nesta equação aqui. E aí nós vamos ter outra fórmula para a velocidade de propagação de uma onda. Velocidade vai ser igual a lambda. E aqui o T nós vimos que é 1 sobre F. Aqui, resolvendo essa divisão de frações, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, a gente vai ter a velocidade de uma onda como lambda vezes F. O comprimento de onda vezes a frequência, correto? Então, existe aí essas duas fórmulas de calcular a velocidade de uma onda. O comprimento da onda dividido pelo período e o comprimento da onda vezes a frequência. Bom, o que é uma onda? Né? Já foi dito ali que ondas são propagações de energia que podem ser descritas em três variáveis. Mostrei como é que se calcula a velocidade de propagação de uma onda. A luz é uma onda, é uma forma de propagação de energia, só que é uma onda eletromagnética. Então o próprio nome já está bem claro aí, certo? Formada pela oscilação simultânea de um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si, né? Essa palavra perpendicular nós sabemos que é quando eu tenho aí a formação aí de um ângulo reto na parada. Então vamos ver aqui a representação desse gráfico tridimensional que eu fiz aqui. Percebam comigo aí, acompanhem o seguinte. Eu tenho as três dimensões representadas aqui, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A gente tem a oscilação do campo magnético, que seria o de vermelho aqui, ó. Sim, que está acompanhando os eixos X e Y, certo? E eu tenho essa outra oscilação do campo elétrico, que é esse de azul, acompanhando aqui, ó, o eixo Z. Um está perpendicular ao outro, certo? Se um está perpendicular ao outro, isso é uma forma de propagação de uma luz, de uma onda eletromagnética. Se eu colocar essa luz branca, certo? Imagina uma luz branca que está saindo aí de uma lâmpada incandescente e passar essa luz branca por um prisma ou um raio solar, por exemplo, a gente vai perceber que essa luz branca ela vai se fragmentar em várias outras luzes, por assim dizer, com certas colorações. Por que isso acontece? A luz branca é o resultado da soma de várias outras luzes, por assim dizer, com determinados comprimentos de onda. E o que define a coloração de uma luz é justamente o comprimento de onda em que ela está propagando. Olha só. Eu tenho aqui a luz vermelha. Vocês percebam que o comprimento de onda é um pouco maior, mais largo, a gente percebe, e está em torno de 700 nanômetros. Lembrando aí que nanômetro é uma unidade bem pequena. Um nanômetro é a mesma coisa que 10 a menos 9 metros, certo? Então, é difícil, né? A gente conseguir visualizar isso, não se visualiza, mas a gente consegue medir através de alguns instrumentos, né? Bom, 700 nanômetros seria a luz vermelha, eu consigo olhar a coloração vermelha, mas eu não consigo olhar a propagação dela como onda. Aqui nós temos uma outra luz que seria azul, com outro comprimento de onda, de 460 nanômetros. Então já é um comprimento de onda ainda menor, né? Dá para perceber aqui que ela é menor em relação a essa que é um pouco maior, tá bom? Existe uma coisa bem interessante em relação ao comprimento de onda, a frequência e a energia de uma onda. Se o comprimento de onda é baixo, como o da azul, a gente percebe que eu tenho uma frequência maior e aí eu vou ter uma radiação com mais energia. Olha que interessante. Por quê? Eu vou ter um determinado espaço onde essa onda vai estar se propagando.
No caso da azul, eu vou ter uma frequência maior porque o comprimento da onda é menor. Então vai ter uma repetição dessas ondas, né, muito mais intensa do que no caso da vermelha, que o comprimento de onda é maior. Então elas não vão se repetir tanto. Se não se repete tanto, quer dizer que a frequência é baixa. Se repete muito, quer dizer que a frequência é alta. Quando eu tenho muita repetição e frequência alta, por assim dizer, eu vou ter mais energia. Quando eu tenho pouca repetição e frequência baixa, eu vou ter menos energia. Tá bom? E para terminar essa parte 1 dessa videoaula, que eu falei que tem 3, eu vou falar um pouco sobre Max Planck. Tá? Max Planck foi um físico aí que ele adotou algumas ideias em relação, tá, à energia. E isso aí é bem atual, porque isso rege o nosso modelo atômico atual, que a gente vai ver que é o modelo da mecânica quântica. Olha só, a energia não é emitida de forma contínua, e sim em pacotes chamados quantum. Olha que interessante. A energia ela não é emitida de forma contínua, essas propagações de onda, né, não são contínuas. São pacotes de energia propagado. E esse pacote de energia é chamado de quantum. Como que é isso, Pedro? Existe uma fórmula que ele propôs aqui para a energia, onde a energia vai ser o H, que é a constante de Planck, vezes a minha frequência. Então, essa constante de Planck vezes a frequência vai ser essa energia que é emitida e que tem como ser calculada, né, de acordo com o comprimento de onda e a frequência aí da minha onda, e ela vai ser emitida em pacotes chamados quantum. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como que eu relaciono isso com o modelo de Bohr que nós já vimos? Quando eu tenho um elétron aqui nessa primeira camada, na camada mais próxima do núcleo, absorvendo energia, o que vai acontecer? O elétron, ao absorver essa energia, ele vai ser promovido para uma camada mais externa, mais distante do núcleo, porque ele vai ficar com uma quantidade de energia que não é compatível com a camada que ele estava de origem. E aí, quando esse elétron vai para uma outra camada, como é o caso aqui, ele fica num estado que a gente chama de excitado. Tá? Quando ele retorna à sua camada de origem, porque ele tem uma tendência em retornar a níveis de menos energia, ele vai emitir essa energia que foi outrora absorvida na forma de um fóton. O sódio, por exemplo, ele emite uma luz amarela. A gente tem o potássio, por exemplo, emitindo uma luz roxa. E assim a gente vai seguindo com cada átomo, dependendo da transição eletrônica que acontece de uma camada para outra, emitindo energia na forma de fótons que possuem um comprimento de onda visível. Várias formas de você pegar e ter esse fenômeno da transição eletrônica surgindo de uma camada para outra, né? Essa transição do elétron acontecendo. Existe a incandescência, que é quando eu passo um fluxo ordenado de elétrons por uma resistência. Essa resistência aquece e nisso que ela aquece, ela produz incandescência. Isso é o que acontecia com aquelas lâmpadas de tungstênio antigas, tá? A gente tem a triboluminescência, que é a emissão de luz através do atrito, então uma pedra sendo atritada na outra, tá bom? Aquelas faíscas que são liberadas. Nós temos a fluorescência, que é o que acontece com lâmpadas fluorescentes. Então, após absorver uma luz, os átomos, eles, devido às transições eletrônicas, emitem essa luz. Só que essa luz emitida ela vai ser de baixa duração. Tanto que quando eu apago uma lâmpada fluorescente, a emissão de luz acontece por um tempo e depois ela para de emitir luz. Ela começa a ficar totalmente aí, né, como se não estivesse ligada. Mas assim que você desliga ela, dá a sensação de ela estar ligada ainda, porque ela está vivendo o fenômeno da fluorescência, de baixa duração. A fosforescência já é a emissão de luz depois que você absorveu energia, só que de longa duração. E aí seriam aqueles interruptores antigos que ficavam, né, com aquela coloração verdinha mesmo no escuro, tá? A gente tem a quimioluminescência, que é a emissão de luz através de uma reação química. Isso a gente pode citar o luminol, que é uma substância que em contato com o sangue, né, produz uma substância fluorescente, certo? E aí é um fenômeno de quimioluminescência acontecendo.
E nós temos a bioluminescência, que seriam reações químicas envolvendo seres vivos, como o vagalume, que emitem luz. Então essa é a parte 1, espero que vocês tenham gostado, e aí nós vamos estar falando ainda sobre outras coisas na parte 2. Vamos estar continuando a falar sobre o modelo atômico atual, a gente vai falar da dualidade partícula-onda-elétron, tá? Então o elétron ele pode ser tanto partícula como onda, e também nós vamos falar sobre os números quânticos, que são 4 números que localizam o elétron na eletrosfera. Só uma ciência. Esses números quânticos só vão ser apresentados nesse capítulo, tá? Nós não vamos estar determinando os números quânticos. Toda essa parte de ondulatória que vocês viram de maneira bem simplificada comigo, vocês vão estar vendo com o Pedro Henrique em outro momento, não sei se já foi visto ou será visto, que é o professor de física que vai estar abordando esse assunto de maneira bem mais densa. Forte abraço a todos, até a próxima parte do vídeo. Tchau, tchau!